Mais. Estamos com vocês todas as quintas-feiras, de quinta para sexta, o nosso encontro marcado aqui, e é uma delícia saber que você está aí do outro lado acompanhando Sem Tabus. Bem-vindo você que nos acompanha pela TV ou você que nos ouve pelas ondas queridas da Rádio Novo Tempo. Uma delícia ter você de verdade na companhia. Durante esse tempinho que ficamos juntos, queremos que seja um momento assim muito agradável, um tempo de aprendizado para você e para nós. O que você diz aqui quando você manda o seu e-mail pelo semtabus@novotempo.org.br é sempre pra gente muito bem-vindo. Quando você conta a sua história, abre o seu coração, faz uma pergunta, faz uma queixa, pra gente é muito importante. Significa que você está compartilhando com a gente de coisas muito íntimas, muito da sua vida e confiando aqui em nossas palavras. Que Deus te abençoe e a partir de agora, aqui no Sem Tabus, como sempre, mais uma vez, uma oportunidade para todos nós. Bem-vindos de verdade. E hoje nós vamos entender um pouco mais desse universo da sexualidade. Nós vamos passar pelo pensamento do solteiro, entrar na vida conjugal. Por quê? Você sabe que o nosso tema principal aqui é a sexualidade. O Sem Tabus trata de sexualidade humana. Algumas vezes sobre assuntos muito específicos da vida conjugal, outras vezes nós atendemos diretamente o menino, a menina, o solteiro, que tem as suas dificuldades, que tem ainda aquela procura por saber o que é essa sexualidade. Alguns vão discutir com a gente que talvez sexo antes do casamento, me poupe, né? Coisa antiga. E aí a gente traz à tona aqui algumas questões que muitas vezes parecem antigas, mas não são mais atuais do que nunca. Vamos saber? Hoje no programa nós temos a presença de um doutor em família, doutor em aconselhamento, também é pastor, mas hoje exclusivamente trabalha na área da família para atender essa demanda imensa que temos vindo de pessoas que precisam muito de ajuda. Boa noite, doutor Lamarques, bem-vindo. É um prazer estar com você e muito mais estar com seus ouvintes, sabendo que há um nível de interesse tão profundo, porque a realidade está aí, né? Então, se o povo está interessado, é um bom sinal. Isso. E por onde a gente começa essa história da sexualidade, num sentido geral. E aí eu vou pedir que você fale daqui a pouquinho, ou na sequência já, no universo dos solteiros e do universo dos casados, que tem uma certa diferença, mas algumas coisas permeiam esses dois universos que eu acho que vale a pena a gente trazer à tona, como, por exemplo, princípios, enfim. Mas por onde você anda nesse caminho da sexualidade junto à família? Eu acho que sexualidade é um assunto que interessa a todos. Mesmo aquele que diz que não gosta que fale. E por muito tempo as famílias, os pais, por exemplo, cometeram a imprudência, o erro, por aprendizado, né? Aprenderam dos seus pais, não falavam sobre esse assunto aos filhos, achando que falar estimularia alguma coisa que não estava presente. Pois saiba que o início da malícia que a gente conhece do humano, do ser humano, ela começa bem cedo na criança, a partir dos 6 anos de idade. Até essa idade, você tem a grande oportunidade de tratar desse assunto sem a malícia. É quando os pais constroem a base de uma compreensão saudável da sexualidade. Todo pai devia saber isso, que o início da educação sexual de uma criança deve começar a partir dos 3 anos e meio e se estender o período de graça que os pais têm é até os 5 anos e meio aproximadamente e não deixar passar dos 6. Se a criança não manifesta interesse, o pai deveria, ou a mãe, tomar a iniciativa de fazê-lo. Há uma ideia publicada de que só se deve falar quando a criança manifesta interesse. Então, eu acho que em vez de eu começar com o casado, em vez de eu começar com o solteiro, eu vou começar com a criança. É mesmo, esse caminho. Porque a sexualidade está em nós, sem escolha. Eu nasço, mas a mais profunda sensibilidade emocional que eu tenho vem da minha sexualidade. Isso é um negócio fantástico. Você sabe em quanto tempo a sexualidade de uma criança é definida? Diga aí. Na concepção? 6 a 8 semanas. Da concepção, a sua sexualidade é definida. Ou seja, ela é anterior ao cérebro. Quão importante é esse assunto? Por isso que ele permeia, mesmo, como eu te disse, os que não querem falar sobre o assunto, eles estão envolvidos nele. Faz parte da construção humana como é básico, base, né? É básico, exatamente. Por isso que quando você tem uma criança que responde melhor ou responde negativamente às manifestações de afeto, não estou me referindo a uma criança que sofreu traumas. Sim. Somente a criança, ainda na sua tenra idade, sem nenhuma interferência de ações diretas de adultos, algumas crianças manifestam uma certa resistência ao toque, ao agrado, ao afeto.
Isso tem que ver com a sua disposição sexual inerente, que não pode ser forçada nem ignorada. É o equilíbrio dessa observação que faz um pai ou mãe dar saúde à criança na percepção da sua sexualidade. Isso vai se refletir na idade adulta. Então, se pudéssemos correr aqui nós dois, nós tínhamos que correr para quem tem as crianças pequenas, para podermos ajudar. E aos adultos, ou os adolescentes e os casados, a gente faz o que pode. Mas dá para melhorar bem. Então, vamos melhorar a vida deles? Dá para Por exemplo, melhorar muitos meninos e meninas, você aí que nos acompanha, dizem pra gente assim: Darleide, eu não sou casado ainda, mas eu assisto Sem Tabus para aprender. Opa, nota maravilha. 10, que maravilha. Meus cumprimentos. Não é? Parabéns, seja bem-vindo você que quer aprender. Mas eles dizem também, só que nesse processo de aprendizado eu tenho lutas incríveis. O que um doutor na área de família, quando fala para jovens, para 1.000 jovens, 1.500, o que você diz para eles nesse momento em que para muitos há uma briga enorme entre ser puro, ser casto, fazer sexo antes do casamento, não mais como, e a tentação. O que você diz para esses meninos? Bom, eu digo que o sexo é uma das coisas mais fantásticas que nós temos como seres humanos. E você diz com esse sorriso nos lábios. Com esse sorriso, com essa alegria. Com essa alegria. Eu me sinto... Às vezes eu me sinto motivador do namoro, com prazer. Já me apelidaram de Santo Antônio, e sou assim, digamos, sem constrangimento. Eu tenho realmente muita alegria. Você é muito a favor do amor, dos relacionamentos. Exatamente. E como é que você ajuda os meninos e as meninas nesse processo de amor, de relacionamento, que entra a questão da intimidade física e você vai dizer, opa, peraí, como é que eu lido com isso? O grande problema é que os adultos da sociedade são professores, educadores, pais, enfim, os adultos ligados a isso, eles estão... na maioria das vezes estão em contradição. Existe um grupo forte restringindo peremptoriamente, sem muito detalhe, e um grupo defendendo que essa liberdade ninguém pode tirar, porque foi Deus que deu. E esse conflito não resolve, vamos chamar de usuário, né? O usuário do sexo não é beneficiado com nenhum dos dois extremos. Ele acaba sendo a vítima mais fortemente prejudicada. Mas, na verdade, há uma necessidade de um esclarecimento, porque a maior parte das pessoas com quem eu lido, com problemas, elas tinham boas intenções. Só que de boas intenções o caminho do inferno está asfaltado. Dizem, né? Que sim. Então, boa intenção não resolve, tem que ter conhecimento e a gente ajuda com isso. Bem, a juventude, por exemplo, o solteiro, ele tem que fazer diferença entre a manifestação da sua sexualidade em afetos e o envolvimento da intimidade. Isso é um aspecto extremamente diferente. Porque a minha sexualidade vai interferir na minha manifestação afetiva a alguém. Essa manifestação não pode ser restringida. Ela tem que ser educada e controlada. Então, esse é um aspecto interessante. A questão não é dizer não. Exatamente. Porque é intrínseca à natureza humana, a sua sexualidade vir à tona, a questão hormonal, tudo que está presente, a atração física é real. E é importantíssima. Importantíssima. Vamos pegar o exemplo de um adolescente que o pai e a mãe estão preocupados que está começando a despertar para o namoro. Lógico, ele entrou na puberdade, ele vai despertar. O que o pai faz? Começa a estabelecer regras para namorar. Ninguém pode determinar quando alguém vai gostar de outro. Pode ter uma criança, que eu chamo de criança, de 11 anos gostando de alguém. Gostando no sentido homem e mulher. Gostando com afeto diferente de amigo. Como é que eu proíbo que a pessoa sinta isso? Não seria melhor que eu dissesse, se você sentir, não é uma coisa ruim, fale comigo, eu te ajudo. Esse seria o melhor. E se o pai e a mãe transmitirem à criança a segurança de que eles participam disso e curtem a afetividade do seu filho, ele vai querer partilhar com eles. Então, eu não sei, eu não consigo começar o assunto lá com o jovem se tem alguém aqui interferindo nisso. Eu digo algo para ele aqui, ele está me escutando nesse momento, o pai e a mãe estão pensando algo diferente, interferem, sem saberem o que eu estou dizendo, no que ele sente, ouviu e quer fazer, e aí nós começamos a aparecer estando em mundos diferentes. Eu não estou no mundo diferente do seu pai ou da sua mãe, se você é um adolescente ou um jovem. Estou no mesmo mundo deles. Agora, o conhecimento deles, a compreensão e o medo deles, às vezes fazem com que eles digam para você algo que os leva a protegê-los de uma maneira que você não quer. E elas, às vezes, nem conseguem. Como é que o indivíduo lida com emoções fortes da sua natureza, chamando para algo, quando ele tem a informação moral
é proibido, é ruim, é pecado, é muito novo. Existe o namoro de um menino, de uma menina de 12, 13 anos. Existe o namoro de um rapaz, de uma moça de 17 anos. Existe um outro de alguém com 22, 23 anos, já com a profissão definida, com a faculdade praticamente terminada. As condições de cada um para manter um relacionamento são diferentes. Mas isso não me dá o direito de impedir que a pessoa sinta. Aliás, ela mesma não vai poder controlar o sentimento, o sentir por alguém, mas ela pode controlar como vai manifestar isso. E é muito importante que o pai, a mãe e o adulto, o próprio adolescente que está aí, saiba que ele tem que aprender a controlar a manifestação, porque a proteção é dela, não é do pai, não é da mãe, não é da igreja, não é da sociedade, nem de Deus. A proteção não é moralista, a proteção é moral. Moral tem que ver com o indivíduo. O grande erro, muitas vezes, é pais e igreja assumirem um papel que pertence a Deus e ele deu ao indivíduo da responsabilidade. E nós achamos que tem duas maneiras só. Ou diz, faz o que quiser, você vai colher as consequências. Não é assim. Ou a gente diz, eu vou controlar e você não vai fazer o que quiser. Também não é assim. E como é? É conversando. Começa na declaração, isto é normal, isto é natural, isto é bom. Pode ser mal, mas foi dado como um bem. Foi dado como uma bênção. Use bem. E como é que eu faço para usar bem? Eu quero te ajudar. Eu reconheço que isto é bom e sei que você vai sentir como o papai sentiu, a mamãe sentiu, eu senti professor, eu senti professora. A primeira identificação que o jovem precisa é de que quem está falando também passou pelo que ele está passando. E não é porque aprendeu de maneira errada que tem que, usando uma expressão aqui, bater em quem agora tem a mesma probabilidade, ou propensão, ou possibilidade. Então eu acho que esse diálogo faz com que o sexo não tenha essa visão de um bicho-papão, que é o que causa o maior desastre, porque ele distancia quem quer ajudar do beneficiado, ou que seria beneficiado, e cada um na independência cria sentimentos extremamente desagradáveis e não ajuda o resultado final. Então, aquela família que tem a condição de, porque se permitiu, ou porque aprendeu, ou porque entendeu, de dizer assim, lá em casa falamos sobre tudo. Não tenho segredo para os meus filhos. Tem 12, 13 anos, não interessa, tem 8, tem 9, tem 10 anos, de acordo com a faixa etária, lá em casa se fala de tudo. Ainda é um número pequeno de família que trabalha dessa maneira, porque a gente ainda tem muito ranço histórico de um tempo de dizer assim, não é assunto para você. Você fica na sua, sai da sala, conversa de gente grande. A gente ainda tem esse ranço. Meninas que dizem assim, mamãe, o que é virgindade? A mãe fica morrendo de vergonha. Fica o menino, apavorada. meu Deus, o que essa menina está perguntando? Pra onde é que ela vai? O que ela está fazendo? O que ela quer com essa informação, né? Então, esse é o ideal, que a família converse abertamente, de acordo com a faixa etária, de acordo com sabedoria. Se eu pudesse dar uma dica rápida, assim, Você tipo uma receita de solução preventiva, número 1, ensine sobre como as crianças nascem, ou a sexualidade do ponto de vista divino, quando a sua criança tem de 3 anos e meio a 5 e meio. Essa é a faixa ideal. Número 2, quando chegar perto da puberdade, fale claro e francamente o que vai acontecer com o corpo dessa criança que agora vai se tornar um adolescente, menino ou menina. Como ele vai reagir, como a menina vai reagir, quais são as respostas e os cuidados que deve ter. Porque como eu fiz a prevenção, educando a parte sexual sagrada, santa, correta, dada por Deus naquela faixa etária, não houve malícia quando recebeu o meu conteúdo. E agora, na faixa que eu preciso preveni-lo, ele tem em mim uma pessoa confiável, porque foi quem transmitiu a primeira informação. Quando ele chegou na escola com 5, 6, 7 anos, e as crianças vieram com novidades de banheiro, ele já estava na frente há muito tempo, falando coisa de adulto. Isso é fantástico. Novidade do banheiro é ótimo. Isso é fantástico. É onde essa conversa rola. É verdade. Nós vamos seguindo para o nosso intervalo. Na volta, eu gosto dessa coisa pontuada a partir de informações bem práticas, como você está colocando. Que bom. Dos 5 a 6 anos, adolescente, o que acontece, por quê. Então, esse é o nosso objetivo, ajudar você a pensar. E aí você pode dizer, Darlete, está me dando sono nessa conversa, porque assim, eu estou interessado em saber, e eu que sou casado? E eu que ou já eu que sou sou adulto? jovem, ou eu que estou com 22 anos. Então, assim, demos aqui uma panorâmica da história. Na volta, ele vai falar para o solteiro e também para o casado. Exato. Por exemplo, ele combinou comigo de ser importante de nós dizermos aqui que, por exemplo, tem muito marido e mulher, tem muito casal achando que está com problema na área sexual.
tá com dificuldade na área sexual. Mulher não quer fazer sexo, o marido vira para cama, vira para o outro lado e dorme também. Tem, meu amigo, tem muito marido virando de fininho, dormindo, fecha o olhinho, ronca pesado. E a mulher fica assim, mas como assim? Até a década que mudou? Só para ajudar antes do seu intervalo. Ajuda aí. Até a década de 80, as queixas de problemas sexuais vinham mais por parte dos homens e não das mulheres. E até se tinha uma ideia que elas não se interessavam tanto. A década de 80, aproximadamente 83, 84, ela fez uma revelação muito grande com grandes descobertas de estudos científicos e abriu o panorama da realidade das mulheres. Um negócio fantástico que eu vou contar depois. O que foi que aconteceu de tão espetacular. E hoje, essa realidade de que o homem está virando a cabeça para o outro lado está tremendamente alta. E as mulheres que estão se questionando a qualidade do que se tem em casa. Vixe, nós precisamos saber o que está acontecendo no universo masculino. O estudo não faz a história, ele revela. Ele revela, então a história já está acontecendo faz tempo. Rapidinho, manda e-mail pra gente, semtabus@novotempo.org.br. Até já. Bom estar de volta com você e com histórias aqui com o Dr. Lamarques. Ele tem pesquisas, tem estudos, eu quero ouvi-lo. Me conta. Antes de ir para o intervalo, ele contava de que, por exemplo, até a década de 80, até 83 para ali, houve uma virada na história. Aquilo que dizia que mulher não gosta de sexo, hoje está meio que invertida. Tem muito homem virando para o lado, dorme de fininho, como eu disse, dorme pesado, roncando e deixa a mulher assim do tipo... E eu? Então, quero saber por quê. O que mudou na história? Então, a ideia era de que ela não tinha interesse. E o homem tinha muito interesse. Na verdade, o desinteresse ele existia, mas por causa do nível de qualidade que os homens ofereciam. Estou falando dos casados. Sim. Estou me mantendo dentro desse grupo. Sim. O nível de qualidade que a vida sexual do casal tinha realmente desinteressava as mulheres. Porque a mulher é um ser ouvinte na relação sexual. O homem é visual. Então, para a mulher não basta só ver as coisas, tem que ouvir coisas. Então, imagine uma mulher que durante o dia inteiro não ouvia nada sobre si, sobre a sua pessoa, seu valor, na relação com seu esposo, e à noite ia ouvir uma linguagem romântica. Isso não traz nenhum estímulo, nenhuma motivação, ao contrário, dava a ideia de uma mentira, de uma farsa. Isso virou porque quando se fez estudos e compreendeu-se que o desempenho da mulher, do ponto de vista sexual, é até superior ao do homem em termos de qualidade, isso passou a mudar o panorama do interesse da mulher. E ela passou a exigir não só querer, mas querer com qualidade. Por muitos anos, mulheres não experimentaram orgasmo na relação, considerando que era um benefício dos homens em troca do afeto que ela recebia. E isso foi ensinado por mães, não sei se você sabe disso. Mães sentavam com a filha e diziam, minha filha, esse é um direito do homem. Isso por décadas. E desse período para cá, os estudos começaram na década de 70, as revelações, as publicações foram mais fortemente reveladas a partir da década de 80, e daí então veio esse quadro mudado. E a mulher que agora pede qualidade, ela não pede na hora da cama, ela pede ao longo do dia. Aí o homem não consegue dar, vira e quando dorme? ele não entendendo isso, e para ele não entende isso. Não, então ele está num estado de indisposição que tira a libido, ela não se manifesta. Ele é normal, mas não se manifesta. E é um grande caminho para a infidelidade. Se não for Deus protegendo os casais cristãos verdadeiramente que comungam, não porque são membros de igreja, porque ser membro de igreja não protege alguém da infidelidade. Com certeza. É a relação com ele pessoalmente que vai fazer dele se inquietar e dizer, mas o que está errado conosco? Ou o que está errado comigo? Que é onde alguns procuram ajuda, que é uma coisa muito boa. Então a infidelidade conjugal também está ligada a uma má qualidade sexual? Com certeza, com certeza. É? A insatisfação lá deixa uma abertura para... Por isso que alguns indivíduos, às vezes homens ou mulheres, são na verdade expostos pelo outro a um envolvimento de infidelidade. Nenhuma justificativa, por favor. Claro. Mas é um procedimento de um ou de outro que expõe aquele que fica na condição de carência. Então, a sexualidade no nível das mulheres, quando atendida com qualidade, muda totalmente o panorama. Então, aí o indivíduo casado, que não pode oferecer a qualidade que a esposa merece, porque ele já se dispôs a fazer isso, ele prefere não ter sexo na noite, mesmo que ela não tenha cobrado, doutor? Mesmo que ela não tenha cobrado. Ele sente? O que...
Não, veja, eu estou falando daquele que aprendeu, ou através de um programa de seminários, ou através de um aconselhamento individual. Ele tem que ter tido, ele tem que aprender de algum lugar, porque ele não tem esse conhecimento. A nossa ideia totalmente, digamos assim, imatura, inapropriada, é que uma pessoa que tem órgãos sexuais e disposição emocional para gostar do sexo vai ter uma relação agradável depois de casado. Isso é um conceito extremamente limitado, ignorante, inclusive. A saúde conjugal tem muito a ver com a saúde do relacionamento prévio, namoro, do meu aprendizado enquanto solteiro. O que eu carrego para dentro da vida conjugal que é tão prejudicial nesse sentido? Eu chamaria, tem muito a ver. Certo. Mas ele tem mais a ver o quanto o indivíduo sabe sobre o que é a relação matrimonial. Entendi. Para mim, aí está o nosso maior gap, nosso maior espaço perdido, vão, que precisa ser preenchido. Por isso que você sabe que existem 3 fases da vida de índice mais elevado de divórcios. Você sabia, não? Não tinha. 2 anos, 7 anos e 24. Sim, sim. E sabe qual é a variação desses anos? 2, 7 e 24? É que com 2 eles descobrem a realidade de que não estavam preparados. Com 7. Aí alguns deles encomendam o filho, porque o filho pode mudar a situação. E eles descobrem bem rapidinho, 3, 4 anos, que o filho piora. E realmente piora. O que está ruim com a criança piora. Aí alguns deles se separam aos 7 anos aproximadamente, que o filho já tem aproximadamente 5, 6 anos de idade. Os que não o fazem dizem, eu vou esperar meu filho crescer, sair de casa e eu me separo. Que é quando vem a idade dos 23, 24 anos, porque ele não quer, ele abomina a ideia de chegar aos 25 anos de casados. Então, na verdade, essas pessoas já estão separadas. Mas ninguém sabe, a sociedade não sabe, não existe um divórcio formalizado. O problema, disse Jesus, em Mateus 19, Jesus foi consultado sobre a questão do divórcio. Ele disse que a razão pela qual Moisés autorizou a carta era a dureza do coração humano. Então, a dureza, ela vem em parte pelo desconhecimento. Porque quando nós lemos a princípio, de primeira, quando nós lemos a passagem, nós entendemos como dureza sendo uma intenção má. Não, a dureza pode vir da ignorância. Eu resisto na minha posição porque acho que estou certo. Mas, na verdade, a relação sexual, ela é o catalisador da relação matrimonial. Então, aí vai ficar, para você responder agora, aquela chamada que eu fiz antes de ir para o intervalo. Tem casal ali, ó, acompanhando a gente e dizendo que está com problema na vida sexual. O marido vira e dorme, ou a mulher não tem interesse, ou há meses que eles não têm relacionamento sexual satisfatório. Estamos com problema. O problema é nesta área? Você me disse, enquanto conversávamos antes do programa, você disse, não é nessa área. De onde vêm esses outros problemas? A maioria dos casais que eu trabalhei em aconselhamento nesse tempo, são quase 30 anos, tinha problemas sexuais. Né? Pouquinho. Tinha problemas sexuais. Declaravam que tinham problemas na área sexual. Ao iniciarmos o aconselhamento, a terapia de orientação e relacionamento, se descobria que o problema deles não era na área sexual. Mas tinha um problema na área sexual. Mas ele era causado por outras áreas da relação que são muito mais importantes e afetam a área sexual. A área sexual é a seguinte, está indo bem, ela se reflete boa. Está indo mal, qualquer uma das áreas. Até a financeira, por exemplo, você tem uma ideia. Financeira, comunicação, ela não está indo bem, o sexo vai refletir isso. Uma pessoa que não está resolvida no seu emocional por qualquer razão, ela não tem como se entregar, porque o órgão sexual em si não é o que envolve-se com o outro, é a mente que se envolve. O relacionamento sexual está no cérebro, o corpo responde. Se o cérebro não está lá, o corpo não está. Por isso que algumas pessoas têm relações físicas com um dos cônjuges, ou seja, um dos dois exige a relação, força uma situação, o outro atende fisicamente, mas não está presente. Esta pessoa, na maioria das vezes, ela percebe isso, o outro. Ele percebe que o seu parceiro, sua esposa, seu marido, não está ali. E dependendo dessa pessoa, coerente consigo mesma, honesta com as suas emoções, ela vai dizer, eu não quero desse jeito. E esta é a prova de que, embora o casal reflita, revele, diga, temos problemas na área sexual, não é na área sexual, é em outra área que terá que ser descoberta e trabalhada. Agora eu tenho uma notícia boa para você. Diga! Não há caso sem solução. Ai, que bom. A não ser que não haja força de vontade por uma das partes. Contra a vontade humana,
nem Deus pode fazer mudanças. Mas quando há vontade humana, não há caso que não tenha solução. E eu tenho experimentado isso, então é uma coisa que eu posso comemorar. Eu fico realmente muito feliz com isso. Casais restaurados, casamentos resgatados. Eu estou com 2 casos interessantes que eu quero te contar. Conta aí. O último é o mais raríssimo do que eu vi na minha vida. Um casal que está separado há 11 anos. 11 anos. Separado. Divorciados de papel. Estou começando a terapia de reconciliação deles. 11 anos. Yes! Que bom. Trabalhei casais que estavam separados há anos. 2 anos, 1 ano. Tem um caso interessante de um casal que estava separado há 8 meses. Nem se conversavam, de tão mal que estavam. E a esposa ouviu uma palestra que eu apresentei em público numa igreja nos Estados Unidos. E ela me procurou em particular e chamou o marido, e o marido assistiu algumas palestras. Começamos as sessões, altas horas, porque eu estava com a agenda cheia, atendia depois da apresentação. Uma das últimas, eu estive com eles, só tinha uma loja do McDonald's aberta naquela hora da noite. Começamos 10h40 e fomos até 2h30 da manhã. E ela está grávida hoje, estão juntos já há 4 anos. Mas ficou grávida para segurar o casamento? Não, estão juntos há 4 anos. E ela está grávida, tá com 8 meses de gravidez agora. Felizes da vida. Muito felizes. Para você ter uma ideia, eles lideram a área de família na sua igreja. Como uma família começa a ser resgatada assim? Como um casal começa a ser restaurado? É por onde? Bom, primeira coisa, Darlene, que eu acho que você precisa saber e contar para os seus ouvintes é que todos nós sempre temos certeza que estamos certos. O outro está errado. No momento que alguém, qualquer um dos dois, admitir, não importa quanto o outro está errado, eu quero saber quanto eu estou fazendo as coisas inadequadas. Porque o admitir estou errado dá uma ideia de pessoa errada. Não. Eu posso cometer erros por desconhecimento. Eu posso tentar fazer o certo e equivocadamente fazer errado. No momento que um dos dois admite a possibilidade de estar cometendo erros e querer consertá-lo, só um, a relação já muda totalmente. Eu nunca dependo dos dois. Eu dependo só de um. Se um me der a chance, a relação começa a caminhar por outro rumo. E o sexo aparece como um resultado, não como uma razão quando a principal. gente está... Agora, tem pessoas com problemas sexuais. Sim, então... Eu não estou dizendo que não tem. Tem pessoas que o problema deles é exatamente na área sexual. Tá. E Agora, o que esses fazem? Bom, às vezes o tratamento, a terapia clínica ou de aconselhamento ajuda. Às vezes tem que procurar um especialista. No caso dos homens, o andrologista, que é um especialista na área sexual humana, masculina. E um ginecologista no caso das mulheres, mas não qualquer ginecologista. Um especialista na área sexual. Ou um sexólogo, na verdade. Entendi. Mas antes é interessante fazer o diagnóstico se é exatamente na área sexual em que o problema se encontra. Que a maioria não é. Pois é, que essa é a tua observação, que é interessante você de casa perceber. Casamento está com problema. O que primeiro fica exposto, ou onde primeiro se expõe que tem alguma coisa... De mau jeito nessa relação, que tem um desafeto, ou que tem uma mágoa, que tem alguma coisa que não está resolvida, vai se expor primeiro na área sexual. Mas levanta-se a questão, então, será que é? Exatamente, essa é a pergunta. E aí você vai atrás dessa situação. Exato. Por isso que é muito importante os cristãos, especialmente, que são meio resistentes a isso, saberem que dificuldade de relações, justificando a necessidade de buscar um profissional, é igualzinho uma dor de dente. Como assim? Se você tiver uma dor de dente, você não vai dizer, it's okay, todo mundo tem e vai passar. Se não dorme à noite, morre de nervos, você vai procurar quem? Quem que você vai procurar? O dentista? Não fica improvisando com alguém que vai lá e põe um algodãozinho. Ninguém vai na farmácia e fica contente, né? Só até chegar no dentista que a coisa A hora que resolve. pegar mesmo, ele vai ter que ir ao dentista. Então é o seguinte... Tem problemas? Faça uma consulta com alguém que esteja habilitado para isso. E eu dou um conselho para todos os seus ouvintes e quero dar para você também. Vamos lá. Nós não temos restrição e nem devemos ter com que profissional será procurado de um modo geral para essa área. Mas há uma recomendação séria e importante. Procure um profissional que seja da linha criacionista. O profissional, mesmo que não seja cristão,
Se ele não é criacionista, mesmo que seja cristão, desculpe, Sim. se ele não é criacionista, a abordagem psicológica dele vai ser extremamente diferente do que poderia ser de um criacionista. É muito importante essa informação, porque nós não estamos aqui fazendo restrição religiosa, estamos estabelecendo critérios de metodologia na abordagem profissional do conselheiro ou do terapeuta psicológico. Faz diferença. Faz muita diferença. Que dica você dá assim, para os casais que estão tendo a vida... Que estão desejando nesse processo de resgate? Por exemplo, agora você falou assim, primeiro reconhecer suas próprias limitações. Exato. Sem necessariamente se sentir culpado por ser uma pessoa má. Uma pessoa má, eu sou ruim. Não, se eu reconhecer que eu estou errado, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa má, que eu sou ruim, que eu não tenho interesse pelo bem-estar. Não, pode ser um equívoco, muito bem colocado, você não tinha entendido ainda, despertou e agora você vai tomar uma nova direção. Quando você está em seminários com casais, você está preocupado em ajudá-los a ter uma qualidade de vida conjugal, o que você diz para eles assim? Agora há pouco você falou que homem é de visual. E isso é bem... Sempre é dito dessa maneira, e que a mulher é de ouvir. Mas por que a gente então não faz uma cartilha? Homens aprendam a enxergar e falar melhor, e mulheres... Por que não é tão simples assim? O que você diz para eles? Interessante. A sua pergunta é muito oportuna, muito boa. Obrigado. Thank you. Deus é que fez assim. É para ser assim? É para ser assim, yes. Mas eu digo, não é defeito, não é defeito de fabricação. Ele disse, maridos, amai vossas esposas. E ele não disse, mulheres, amem seus maridos. É verdade. Você não encontra na Bíblia inteira uma recomendação de Jesus mandando as mulheres amar os maridos. A mulher recebeu de Deus um dom, uma dotação dada a ela pela maternidade que a faz ser propensa à manifestação afetiva. Por isso que Deus te comparou a ela. Disse, ainda que a mãe venha esquecer o seu filho. Não diz o pai. Toda vez que eu esqueci meus filhos, eu falava, a Bíblia só fala que a mãe pode esquecer o meu pai. Então aí estava, né? Mas na verdade, ao homem fazer o que Deus mandou, amar a sua esposa, ele tem que sair de dentro de si. Porque não sei se você já partilhou essa ideia com alguém, já leu em algum lugar, o amor, ele é voluntário. Eu só preciso amar quando a pessoa realmente não merece. Nós confundimos o gostar com amar. Gostar é espontâneo. Eu entrei aqui, te vi, não foi o caso, vi você a primeira vez e não gostei. Eu faço uma certa resistência à sua pessoa, por uma questão de afinidade de carisma. Você não me trouxe essa atração de pessoa agradável. Eu me afasto. Eu posso fazer isso. Agora, depois que eu te conhecer e perceber quem você é, eu posso ter mais facilidade para te amar. Agora, pode ser o contrário. Eu gostei da primeira vez que vi uma pessoa. Ela é legal. Ela diz, mas como ela é legal? Ela é legal. Mas quando começa a lidar com a pessoa, ela é dura de aguentar. Nesse momento eu decido continuar tendo relacionamento com essa pessoa de trabalho, de igreja, de vizinhança, de amizade. Se eu decido permanecer, é amor. É uma decisão voluntária. Por isso que Jesus deu ordem, no imperativo, amai vossos inimigos. Quem que quer amar inimigo? Quem que gosta de amar inimigo? Ninguém gosta de amar inimigo. Mas se ele disse que é para amar o inimigo, então tem um jeito para se amar inimigo. Exatamente. Quanto mais para se amar o marido, minha amiga, e quanto mais para se amar a tua esposa, não é? Quanto mais para você amar a gente aqui. Nós vamos para o nosso intervalo, mas contando com a sua presença daqui a pouquinho. Vamos lá, acorda, fica bem esperto, porque tem mais para você, tem mais para mim, tem mais para todos nós. Sem Tabus de volta daqui a pouquinho. Você está acompanhando Sem Tabus, um programa para falar de sexualidade humana. E você sabe que basta perguntar pra gente, colaborar aqui com alguma observação sua, fique bem à vontade. É bom ter você na nossa companhia, ou melhor, é bom demais. Afinal de contas, se eu bem soubesse que você não está aí do outro lado, eu ficaria, gente, avisa que eu tô falando só. Mas é muito bom saber que não estou sozinha, que tenho você aí do outro lado. Mande e-mail pra gente, semtabus@novotempo.org.br. Hoje nós estamos conversando com um homem que escolheu estudar e trabalha com família há mais de 30 anos. Ele fez doutorado em aconselhamento de família, ele é pastor também, teólogo, e então vem aqui compartilhar com a gente do seu aprendizado nesses 30 anos. Eita, tempo bom, né? Trabalhando com família. Muito bom. E escolheu isso para a sua vida. Na verdade,
eu acho que fui escolhido por Deus em algum Graças a momento. Deus. E aí eu gostei do convite, ele me chamou, eu me dediquei, me aperfeiçoei. E as pessoas, as suas necessidades me levaram a buscar cada vez mais. E por ver o quanto isso pode ser mudado na vida das pessoas. Hoje é o meu combustível, tem sido a própria mudança na vida das pessoas, tem sido o meu estímulo. Que bom, muito bom. Deus o abençoe nesse ministério lindo. Vamos dar dicas? Vamos. Muito bom. Vamos dar Mulheres, dicas. sexo e mulheres. Sexo e O que mulheres. você fala para elas? Mulheres, por exemplo, uma mulher ranzinza, brigadora, resmunguenta, chata, ela não desperta, ainda que tenha um corpo exuberante, ela não consegue despertar o interesse sexual do seu marido por estar casada com ele. Ué, mas você não disse que o homem é só visual, não é uma história só do ver, não? É o primeiro, não é o único. Ah, é um conjunto de coisas. É um conjunto. Então o homem não é tão simplinho quanto falam. Não, não é tão simples quanto falam, não. É. Dica para homens. Vamos lá. É impossível a sua esposa ouvir de você, meu doce, minha querida, à noite, se durante o dia o que ela escutou foi: você pagou a conta? Onde é que estão as crianças? E se a gente deixar isso aí, faz não sei o que mais. Quer dizer, você trata com a esposa ao longo do dia como se fosse uma parceira de trabalho ou colega de residência. E à noite quer ter intimidade. A cabeça da mulher não consegue separar essas duas coisas. E ela tá certa. Fui vista, fui lembrada, fui vista como pessoa. Não. Então não existo. Não tá certo? Tinha uma É um mulher que me pensamento disse certo. uma vez uma coisa interessante. Ela disse pra gente no seminário. Falei, eu não acredito no meu marido. Falou brava. Tinha 50 casais. Ela falou na reunião das mulheres. Estávamos eu e a Yara, minha esposa, falando para as mulheres. Ela falou assim, eu não acredito no meu... Na frente de todas as mulheres. Porque ela era corajosa, né? O homem na reunião separada deles, eles quase não falam nada. É, mas mulher, sinceramente... Mulher rasga o verbo. Rasga o verbo. Ela falou, não acredito no meu marido. Por quê? Ela falou, porque para mim isso é mentira. O que é mentira? De dia eu peso 1,5 kg. De noite eu peso 480 quilos. Eu falei, uau, nunca tinha ouvido isso. Ele falou, de dia ele me chama, sai sua vaca. De noite ele fala, vem cá minha pombinha. Quer dizer, de dia ela pesa 480 quilos, de noite 1,5 kg, porque ela é pombinha. A pombinha pesa 1,5 kg. É. Essa voz que durante o dia chamou de pessoa tão rudemente, não é reconhecida como suavemente faz a aproximação, a abordagem romântica. Não existe realidade nisso. Então, marido, presta atenção no que fala, como lida com essa mulher. Exatamente. Eu digo para alguns assim, ligue para casa e, por favor, não peça nada. Só diga, como é que você está? Vai devagar, porque algumas vão desmaiar. Mas vão fazendo isso aí, essa conversa. Algumas mulheres me dizem assim, por que é que os homens, quando a luz apaga, ficam suaves na voz e a boca fica meio boba? Eu falo, anda do dia inteiro com a luz apagada. É interessante, ele se programa para fazer aquilo. E as mulheres acham que eles são falsos, que eles não as amam, não as veem como amante, como romântica. Aí o que você diz assim para as mulheres, algo do tipo assim, entende, homem é assim mesmo. Não. O que você diz para ela? Não. Essa do homem nasce assim mesmo, mas não é assim mesmo. A moça do 1,5 kg, 480 quilos, o que você diz para ela? O que ela tem que fazer para mudar a situação? Bom, em primeiro lugar, ela tem que entender que ele disse isso, mas ele não tem essa visão intencional que ela está vendo. Ele é ignorante. Não ignorante no sentido pejorativo, ele é desconhecedor desta realidade. Porque os homens chegam para ele e falam, eu não entendo o que passa pela cabeça de uma mulher. Eu falei, não se preocupe. Lá na minha terra nem era ignorante, nem desconhecedor, ele é bruto mesmo. É bruto. Porque, assim, parte do princípio de que um homem não sabe como é que tem que tratar uma mulher, ele também não deveria saber como tratar o chefe, ele não deve saber, mas ele sabe a quem tratar do jeito que tem que tratar. Como é que ele sabe? Agora, como que alguém diz para ele? Ele aprendeu. É? Ele aprendeu. Como é que ele aprendeu? Mas quer dizer que... Aqui, ó. Ele aprendeu no bolso. Se ele tratar mal o chefe, ele é mandado embora. Não é um aprendizado? Por isso que a mulher faz greve de sexo. Não é? Está um problema muito sério nisso aí. O quê? A greve de sexo? A greve de Mas sexo. elas não fazem? Fazem. Não é para se vingar? Fazem. Tem mulheres vendendo o sexo para o marido. Para o próprio marido? Ela tem um interesse. Verdade. Isso não é lido em livros, eu os ouvi falando. Ela tem um interesse material, ela deixa para pedir naquela hora H. Naquela hora até metade do reino ele entrega. Não tem mais. Quando a excitação sexual entra em ação, o racional fica
burro, desculpa a expressão, ele fica irrazoável. Não tem como raciocinar nessa hora. Acabou, já foi. Até metade do seu reino será entregue. Nessa hora deve ter homem pensando assim, vou ficar eu ouvindo o que ela está falando para eu não me entregar facinho. A minha pergunta é, vale a pena? Não, não vale a pena. Não vale a pena. O ponto é o seguinte, o sexo é uma área importante da relação. Ele é determinador de uma situação caótica ou saudável. Ele não é, porém, o gerador do problema, na maioria das vezes. Os casos, presta atenção nisso, os casos em que existem problemas reais de âmbito sexual, na saúde de um ou de outro, estes casais não têm muita, de um modo geral, não têm muita dificuldade em lidar com isso. O que é prejudicado é compreensivo com o outro, porque percebeu a busca da ajuda médica, não houve muita facilidade de solução. Eu estou lidando com casais nessa condição. Estão sendo mais compreensivos e tolerantes. Os que não têm a razão sexual como a causa é que tem dificuldade. Porque embora não possam colocar o dedo onde está o problema, este problema reflete a realidade do outro e por não conseguirem localizá-lo, eles se irritam com o momento íntimo. Muitíssimo. É a hora em que alguns odeiam o seu parceiro. Tem vontade de pegar no pescoço. E muitas pessoas, ao serem ajudadas no meu trabalho de aconselhamento, chegaram para mim e disseram, a parte que eu até estou lidando bem como cristã, ou como cristão, mais mulheres do que homens, estou lidando bem com isso, eu sei que tenho que me esforçar, eu tenho que superar, eu tenho que aceitar, eu tenho que passar por cima, mas na hora do sexo, eu fico com muita raiva, porque eu não consigo aceitar isto. Isto o quê? A pessoa. É um aspecto pessoal refletido na intimidade. A intimidade sexual, ela só é bem-sucedida sem nenhum envolvimento pessoal. A intimidade física, física, ela só é bem-sucedida sem envolvimento pessoal no caso da prostituição. Porque é um relacionamento profissional. Paga-se, quer dizer, não estou ensinando que é para fazer isso. Claro. Nenhum cristão verdadeiro faz. Claro. Mas o mundo secular, ele paga para ter algo que não tem envolvimento pessoal. É um objeto. E a própria pessoa que se submete a essa pejorativa relação de trabalho, que não é profissão coisa nenhuma, mas essa pessoa que submete a isso, ela sabe que a sua depreciação está declarada no preço que ela recebe. Agora, no casamento, este aspecto não é possível acontecer, porque entre os dois existe uma relação interpessoal. E é ela que filtra a possibilidade da emoção ceder ou não ceder espaço para o flerte, para a conquista, para a entrega. Porque a relação sexual é a mais profunda entrega que existe entre dois seres humanos. Por isso que o solteiro, voltando agora para o solteiro, por isso que o solteiro tem que ter muito cuidado com isso. Se a proposta de Hollywood e da Globo, de que a relação sexual sem casamento dá certo e que o casado encrenca tudo, que é o que está sendo vendido desde a década de 70, se eles entrarem nesta, fisicamente, eles vão experimentar uma sensação como qualquer um sentiria com uma mulher estranha, com um homem estranho, na prostituição do mesmo jeito. Porque ela é envolvente sem o compromisso. O físico, ele responde com qualquer pessoa se eu não tiver nenhuma restrição espiritual, física ou psicológica. Eu não tenho problema com essa pessoa, por isso que uma estranha pode atrair qualquer homem. Até aquele que tem um desempenho fraco em casa, ele vai. Ou uma mulher também. Agora, é só ter envolvimento mental, pessoal, relacionamento com fatos concretos, como filhos, contas a pagar, maneira com que lida com as coisas, com que trata. Desse momento em diante, o emocional vai bloquear a resposta sexual. E é aí que está o problema. Na maioria dos casos. Por que a maioria dos meus clientes manifestaram que tinham um problema sexual quando o tratamento começou, quando o processo de aconselhamento começou? E em pouco tempo se percebeu que não era ali o problema deles. Mas não haveria bom envolvimento sexual, relacionamento sem resolver os causadores. Ele, de um modo geral, não é causal. Entendi. Ele é resultante, ele é consequente. O que mais você fala para as meninas e para os meninos? Então veja só que interessante isso aqui.
Uma moça aprende na sociedade que ela tem que se entregar para poder o indivíduo fazer a escolha. E o rapaz tem que testar a parte sexual para poder saber se vai dar certo ou não. Porque a sociedade ensina que grande número dos casais tem problema na área sexual. E os casados, pasme você, são os maiores propagandistas negativos do casamento. Ficam falando mal por aí. Falando mal, mas casados. Você sabe um índice interessante do Brasil, agora divulgado em 2010? É que o número de casamentos de descasados em 2010 foi registrado num lapso de 10 anos, ou seja, 2010, de 2000 até 2010, o crescimento do casamento de descasados, não estou falando o número, a proporção, Sim. O crescimento foi maior do que descasados, do que solteiros. Os descasados, cresceu o número de casamentos formais, não precisa ser com cerimônia, com ou sem cerimônia, Então, formais no cartório. Okay. Casamento civil. O número de casamentos de descasados ou de ex-descasados, o percentual de crescimento foi maior do que o número de solteiros. Ou seja, segundo casamento, terceiro Como casamento... é que o sujeito procura um segundo casamento se ele já viu que não deu certo? É porque existe a necessidade da busca da estabilidade. O ser humano precisa do senso de pertencer. É uma necessidade básica, da criança, inclusive. E uma criança que não recebeu isto, ela vai refletir isso na busca do casamento. Fica com medo de comprometer-se, mas ela não vai ter medo de ter envolvimento sexual, porque ela tem estímulos, e tem atração, tem desejo. Então, quando um solteiro, agora vem o recado, o pulo do gato. Uma moça sabe, se eu disser não, eu perco o namorado. Yes ou no? Perde ou não? Não perde. Ele que está namorando, e ele faz o approach, ele se aproxima, ele tenta e ela diz não. Não perde, mas ela tem medo que perca porque dizem que perde. E um grande número não perde? Ah, solteiros. Não valia a pena. Mas isso é a sua conclusão, você é casada. O solteiro teria essa mesma conclusão? Muitas sim, outros de verdade não. Até inclusive mulheres casadas escrevem muito pra gente, dizendo, por exemplo, que o marido gosta de sexo anal. Ela não gosta, mas faz porque ele disse, ó, na rua eu encontro, então ela cede. Então, de fato, existe essa realidade de uma pressão e ela cede, sim, tanto então na vida solteira, tanto na vida Vamos fazer conjugal. um comparativo. O sexo abusivo, no caso desse, é sexo anal, sexo oral dentro do casamento. E o abusivo no sentido de que o solteiro está querendo ter sexo com a sua namorada ou com o namorado. É verdade. A maioria vai ter medo da perda ou não vai ter medo? Vai ter medo da perda. Vai. Esse é o pulo do gato. Eu vou dar uma dica para as meninas, especialmente. Então, mais para elas que que para o os tempo homens. já foi. Se elas disserem não e ele desistir, ele não estava com ela. Ele estava com o que ela oferece. Agora, você vai me perguntar, e o risco de perder mesmo assim existe? Existe. Você precisa ter coragem. Você precisa saber o quanto você vale para dizer, eu só aceito que pague o preço que eu tenho. Porque aquele que se vende não vale quanto foi pago. Uau! Então, esse é o seu recado final no Sem Esse Tabus é o meu recado hoje? final. Sem tabus. O sexo não é uma referência para você fazer escolhas. O sexo é uma referência para você fazer dedicação e entrega. Ok. A entrega é algo que você faz para alguém que vale a pena. E para você descobrir, não pode ter um envolvimento físico. Porque o físico você teria com qualquer pessoa. Sem nenhuma dificuldade. Verdade. O casamento também. O marido e a esposa que não estão satisfeitos e por isso não estão dando sexo, não estão caminhando corretamente. Mas não estariam também se entregassem sem a sua satisfação atendida. Então Precisam precisa conversar. rever. E se a conversa entre eles não consegue chegar a lugar nenhum, peçam assistência de alguém que os ajude, que entenda, que conheça, para que possa ajudá-los a ver de um jeito que eles não estão vendo. Mas a palavra mais linda do programa de hoje foi tem jeito. Tem todo jeito. Todo casamento que está passando Não... por dificuldade, todo relacionamento, tem jeito. Tem jeito. E Graças a Deus. eu vou começar a oferecer ao seu programa uma assistência paralela em que as solicitações que forem feitas, que se quiserem encaminhar para mim, eu te respondo com todo o carinho e com a maior boa vontade. Yes, muito bom. Muito obrigada por sua vinda aqui. Foi uma delícia ouvi-lo. Vai voltar outras vezes. Com certeza. E vamos ter o Dr. Lamarques aqui para conversar com a gente sobre vida sexual, sobre relacionamento, sobre felicidade. Um beijo grande para você, para o seu marido, para sua esposa, para você ser feliz. Acredite numa coisa, Deus quer te ajudar, Deus quer te abençoar. Um grande abraço, obrigada pelo carinho de sempre. Até semana que vem em mais um Sem Tabus. Até lá.